Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Gente, primeiros segundinhos para você se inscrever, ativar o sininho para você não perder nada que a gente posta aqui. E esses primeiros segundinhos também são para que você mande esse vídeo a outras pessoas. O nosso estudo será sobre o ministério de Jesus e o que tem a ver conosco, não é? Nós vamos ler Lucas a partir do capítulo 5. Siga-nos também no Instagram, min.averdade-que-liberta. Oremos. Pai Santo, de infinita graça, de infinito amor. Estamos diante do Senhor para agradecermos, engrandecermos o Teu nome pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, pela manifestação, pelo entendimento que o Senhor tem dado, por tudo que o Senhor tem trabalhado, ensinado. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, mostre-se forte nas nossas vidas, revele-se a nós, transforma-nos em nome de Jesus. Pai, cada família representada, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, que haja refrigério, que haja, Senhor, alegria. Se existe adoecimentos na alma, no espírito, no corpo, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar limpando, que o Senhor possa estar enchendo essas pessoas do Senhor mesmo. Esteja conosco, trabalhe a Tua palavra em nós. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós temos, primeiro situar aqui, o capítulo 5 de Lucas, ele vem depois do 4, depois do 3, né? Bom, e o que tem nesses capítulos aí? Aí tem o início do ministério de Jesus. Jesus, ele é batizado por João Batista e logo após ele é conduzido ao deserto para ser tentado. E no capítulo, isso no capítulo 4. No capítulo 5, aqui começa o ministério de Jesus de maneira mais ampla. Então nós vamos ler aqui o capítulo 5 e avaliarmos o que o Senhor tem a nos dizer aqui. Vamos lá. Lucas, capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentou-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai vossas redes para pescar. Faze-te ao largo é assim, vá para a parte mais funda, tá bom? Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Licença.
Aqui é o início do ministério de Jesus. E aqui está o início do chamamento de Cristo aos seus, o que posteriormente seriam seus apóstolos, seus discípulos. Aqui então, irmãos, nós vemos esse milagre desses peixes que quase arrebentavam as redes. Isso já vai dizer do ministério, do desenvolvimento, do desenrolar do ministério de Cristo. O quanto esse ministério seria poderoso e atrairia. O quanto Pedro futuramente seria pregador e seria um homem usado por Deus para atrair multidões ao Senhor. Tanto que nós vamos ver no livro de Atos que em uma pregação o Senhor faz converter mais de 3.000 almas. Uma pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor, depois 5.000, e depois vai aumentando. Percebe que essas redes quase se arrebentam? Então tudo isso, irmão, já está predito, já está posto aqui, neste lugar. Isso já está sendo manifesto, demonstrado. Aqui, então, nós vamos ver no capítulo 5 que irá delimitar o que Jesus veio fazer nesse mundo. Então a primeira coisa que Jesus veio fazer nesse mundo é atrair os homens a si, estabelecer essa rede de pesca que os homens seriam atraídos a elas, e essa rede não caberia de tantos peixes. Os irmãos provavelmente sabem que o peixe significa, é um dos símbolos cristãos. É um símbolo de Cristo, é um símbolo nosso. Peixe. Perfeito. Então, atrair o Senhor, através da palavra do Senhor, esses pescadores atrairiam muita gente, claro, através de Cristo e Cristo da mesma maneira. Para quê? Então nós podemos ver aqui, irmãos, que esses milagres estão dispostos aqui dessa maneira, não é à toa. Existe uma simbologia, existe um direcionamento do ministério de Cristo. Vamos lá para o próximo milagre, então, para a gente ver isso? Versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Sabemos também, irmãos, que a lepra significa o pecado. A lepra significa o pecado. Tá bom? Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. No mesmo instante desapareceu a lepra. Então esse adoecimento, irmãos, ele é associado ao pecado desde o Velho Testamento. A pessoa pecou, fez uma coisa grave, fez uma coisa feia. Segundo a tradição e segundo a Bíblia também, ele era cometido por lepra. Deus permitia essa lepra. Os irmãos se lembrarão da revolta de Miriam e Arão contra Moisés. Eles se posicionam contra Moisés, falando: acaso Deus só fala com você? E se posicionam contra, fazem uma rebelião contra Moisés. E aí, Miriam, nesse momento, fica leprosa. Uma das características do pecado, que está associada ao pecado no Velho Testamento e no Novo Testamento como símbolo para nós, é a lepra. Então, olha, Hanseníase, né, para nós nos dias de hoje. E esse homem ficou limpo imediatamente. O que esse homem fez? Ele simplesmente creu, ele simplesmente se entregou, ele simplesmente se prostrou e falou: Senhor, eu sou leproso, limpa-me. Se o Senhor quiser, eu serei limpo. E Jesus fala: quero, fique limpo. Irmãos, isso é o que acontece conosco ao nos aproximarmos de Cristo. Toda a nossa lepra, todo o nosso pecado, nós reconhecemos e nós falamos: Senhor,
Eu não sou digno, Senhor, eu preciso da tua ação, eu preciso de ser limpo, eu estou doente, eu estou leproso. E a vontade do Senhor é essa, que nós sejamos limpos. E o que nós temos que fazer? Só isso, só pedir ao Senhor para sermos limpos, e nós seremos limpos. Continuando. Verso 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Agora, Jesus fala, olha, não fala disso para ninguém, vá até o sacerdote. O sacerdote é aquela pessoa apta a fazer, a analisar se a pessoa está verdadeiramente limpa ou não. E, estando ela limpa, aí existe um ritual enorme, para que essa pessoa seja novamente reintegrada ao convívio da sociedade. Duas pombas, azeite, mata uma pomba, solta outra pomba, e o sacerdote faz isso, pega um pouco desse azeite, põe na orelha direita, põe na mão direita, põe no pé direito. Tudo isso, irmãos, tem uma simbologia linda, enorme. E tudo isso está inserido nesse pequeno verso 14 aqui. Depois, 2 novilhos, mata o novilho, faz. É um ritual enorme. Para aí, por fim, essa pessoa ser reintegrada à sociedade. A pessoa ela vai tomar um banho, a pessoa ela vai raspar-se por completo, se limpar assim absolutamente. Ela vai rapar o leproso, né? Vai raspar o cabelo, raspar a sobrancelha, barba, todos os pelos do seu corpo, será lavado mesmo. Tudo isso faz parte do ritual para que a pessoa que era leprosa, depois de analisada pelo sacerdote, voltar ao convívio ao seu convívio natural ali, o convívio do povo. Depois a gente pode estudar isso melhor. Verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, tudo isso tem muito a ver com a nossa vida cristã, com o que nós estamos fazendo. Percebe essa lepra, percebe que Jesus foi batizado, inicia o seu ministério. Após iniciar o seu ministério, ele vem e pescar, ajuntar pessoas, multidões. Ele tem essa rede para fazer isso. E qual é o intuito? Limpar essas pessoas. O que essas pessoas precisam? Terem o desejo de serem limpos dos seus pecados. Nós também. Licença. Vamos então ao próximo milagre? Ora, verso 17, tá? Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Então, entenderam aqui? Um grupo de amigos tem uma pessoa em um leito adoecida e ela quer chegar com esse leito, carregando o leito, na frente de Jesus. Não consegue chegar. O que eles fazem? Eles dão um jeito de subir no teto. E arrumam um buraco e desce aquele homem ali.
para que ele esteja na presença de Jesus. E aqui vem um ponto muito importante. Qual é a primeira coisa que Jesus observa? O que Jesus realmente veio buscar, o que ele realmente veio fazer. Ele vai deixar claro aqui. Verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Perdoados os teus pecados. A pessoa está paralítica, eles trazem essa pessoa paralítica ali, eles fazem todo esse trabalho, e ali seria, você está curado, não é? Não seria muito mais. Mas qual é o ponto principal que Jesus estabelece? Paralítico, seus pecados estão perdoados. A primeira coisa. Verso 21. Os escribas e fariseus arrazoavam, ficavam pensando, né? Dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vá para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Irmãos, rede de pesca, cura da lepra, do pecado. Aqui o próximo, o Senhor já deixa claro, olha, chega uma pessoa doente lá, primeira coisa que Jesus estabelece é: paralítico, são curados os teus pecados. Depois vem a cura física. A cura física aqui, Deus deixa claro que é secundária. Então tudo isso, irmãos, está embutido no ministério de Jesus de maneira assim esplêndida, espalhada em toda a palavra. Se nós pegarmos esse ponto aqui, por exemplo, que o físico é menor do que o espiritual, a palavra de Deus está repleta disso. Desde não se preocupe com o que você tem que comer ou a sua vestimenta. Não é o corpo maior do que a vestimenta. Não é o mais importante. Acautelai-vos daqueles que podem matar a sua alma. E fique tranquilo com aqueles que podem matar o seu corpo. Não é? Então nós vamos ver tudo isso, irmãos, está embutido nesses primeiros milagres aqui. Olha, aqui nós temos o esforço de um grupo de pessoas para que o outro fosse salvo. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. É isso que o Senhor Jesus valoriza. Olha, verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, olha só, não disse levanta e anda, disse: estão pecados, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé desses homens. Eles estavam buscando o perdão do pecado, será, daquele amigo, ou a cura física? Não é? É claro que a cura física é importante, mas, primeiramente, nós precisamos estar atentos à nossa alma, ao nosso espírito. O Senhor categoriza muito bem aqui o que vem primeiro. Perfeito. Continuando. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, verso 27, tá? Assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Publicano, irmãos, é aquela pessoa que cobrava os impostos em nome de Roma, do seu próprio povo. Tá bom? Ele era um cobrador de impostos. Verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa.
E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Um monte de cobrador de impostos com Jesus. Verso 30. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, aqui nós temos uma preciosa lição que muitas vezes nós falhamos. Nós precisamos ter em mente que Jesus é Deus. Jesus tem completa aversão ao pecado. Mas essa completa aversão ao pecado não faz com que Jesus se prive, se distancie daqueles que cometem os pecados. Então Jesus está junto, Jesus está na festa, e quando questionado sobre isso, ele responde: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que precisam de médico. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Sabe, irmãos, esses publicanos, eles eram pessoas que não sabiam que estavam agindo de maneira errada. Eles sabiam que estavam agindo de maneira errada. Talvez eles não tinham a condição de sair dessa maneira errada de viver. E Jesus estava com eles, comendo e bebendo com eles, chamando-os ao arrependimento. Irmãos, muitas vezes nós temos um certo puritanismo e nós queremos nos ver longe dos pecadores, as pessoas que são... Nós queremos estar sempre próximos só das pessoas legais, das pessoas que nós julgamos santas, agradáveis, não é? Irmãos, não. Saibamos, irmãos, que por amor de Cristo, o Senhor se fazia presente nesses lugares, mas não que esses pecadores, que esses pecados fossem coisas aceitas pelo Senhor de maneira de bom grado, tranquilamente. Era um esforço. Irmãos, que nós também façamos esse esforço. Esse é o ministério de Cristo para conosco e, obviamente, da nossa parte para com aqueles que estão à nossa volta. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que da mesma maneira em que o Senhor Jesus foi enviado, Ele também nos enviou para irmos, para darmos frutos. Então, irmãos, faça reuniões na sua casa. Nós temos na congregação estabelecido uma data, inclusive se os irmãos precisarem de ajuda, conte conosco, na terceira semana de cada mês. Faça uma reunião na sua casa, faça uma jantinha, faça um salgadinho, chame as pessoas à sua casa. Ah, mas são pecadores, ah, mas são chatos, mas eu não gosto. Irmãos, não é isso. Nós precisamos amar, esse é o cerne do ministério de Cristo. Irmãos, nós estamos aqui é para suportarmos, é para atendermos aos doentes mesmo. Nós não estamos aqui para ficar um grupinho de sãos, de pessoas santas, pessoas agradáveis, justas, perfeitinhas. Não. Nós fomos enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Irmãos, nós precisamos desenvolver isso, precisamos estar com isso em mente. Porque muitos de nós tentamos evitar e tentamos nos cercar de toda maneira daqueles que de alguma maneira nos ofendem, seja com as suas opiniões, com o seu modo de agir, com o seu modo de vestir, seja, sabe? Irmãos, não é isso. Olha, respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus deixa claro que aquelas pessoas estão adoecidas. E é lá que ele tem que estar. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. E é lá que Jesus deve estar. E é lá também que nós devemos estar. Levando paz, graça e amor. De modo nenhum, concordando, sendo conivente. Não tem nada a ver isso.
Como ele deixa claro, chamando-o sempre ao arrependimento. Irmãos, faça reunião na sua casa e leve a palavra de Deus. Irmãos, façam um devocional todos os dias na sua casa. Com seu marido, com seus filhos. Levante 6 da manhã antes de ir para a escola, antes de sair para o trabalho. 15 minutos todos os dias, ou pelo menos de segunda a sexta. Irmãos, desenvolvamos isso. Nós precisamos de arrependimento. O que eu estou fazendo agora? Eu estou alfinetando os irmãos para se arrependerem do que os irmãos estão fazendo. Você não faz isso. Você não se coloca diante de uma coisa que você, de alguma maneira, é indigesto para você, em nome de amar as pessoas. Ah, eu não tô afim, não sou chegado. Tem coisa melhor para fazer. Irmãos, eu estou alfinetando você e dizendo, arrependa-se, você está doente. O ministério de Jesus é esse, ajuntar pessoas, limpar pessoas, purificar pessoas da sua lepra, curar o paralítico. O paralítico ele não consegue andar, ele está estático, ele está travado. Através de um grupo de pessoas, você pega um paralítico e trabalha ele. Esse paralítico pode ser um parente seu, um amigo, um funcionário, um patrão. Sabe? E vocês trabalham em conjunto, em oração, em jejum, e trabalham, sabe? E Jesus vai ver a fé de vocês, vai perdoar os pecados dessa pessoa e, segundamente, irá trabalhar o seu físico, trabalhar o seu modo de viver. Licença, vai transformar. Agora, esses amigos aqui, com esse amigo que estava paralítico, agora eles terão uma comunhão muito maior. Mas foi necessário um esforço enorme desses amigos que levaram esse paralítico à presença de Jesus. Ele não tinha condição de ir. A multidão, irmãos, é desse jeito hoje. A multidão atrapalhava de chegar. Essa multidão aqui, todos queriam Jesus e tal. Não, não queriam não. A multidão estava ali por causa de algum benefício que Jesus poderia trazer, por causa de um movimento. Irmãos, novidade hoje é uma coisa que atrai. Naquela época, muito mais. Nossa, tá tendo uma novidade ali. Nossa, fulano caiu ali. Junta todo mundo para ver. Nossa, Jesus está aí. Vamos, todo mundo vê, é uma novidade. Mas que existe realidade objetiva de interesse nessa multidão, não existe. E ela só atrapalha. E nós precisamos, irmãos, romper com isso. Para sermos amigos verdadeiramente e levarmos pessoas ao Senhor Jesus, para que eles sejam curados. E depois nós teremos a comunhão. Agora, irmãos, esses irmãos aqui, junto com esse que era paralítico, vão poder brincar de bola, jogar futebol, vão poder correr na praia, vão poder pular, vão poder... Sabe, essa pessoa que era paralítica, agora ela será muito mais útil, será muito mais produtiva. Mas foi necessário esse trabalho desses amigos para levar essa pessoa passando por cima de multidão, abrindo um buraco no teto e descendo ali na presença de Jesus. Irmãos, é isso, o ministério de Jesus está posto aqui. E o nosso ministério também. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos, irmãos, nos mantermos com a nossa capa de velho homem, com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias cobiças, concupiscências, fixado nos nossos próprios prazeres, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente não gosta. Mas nós precisamos, irmãos, fazer isso, comer com os pecadores. Comer, irmãos, para um judeu não é uma coisa simples, não. Você não faz isso com qualquer pessoa, não. Então aqui, esse comer, por quê? Para a gente entender aqui. O comer é um ato sagrado para o judeu, para o muçulmano. Por quê? Você pega o alimento e você ingere aquele alimento. Ao ingerir aquele alimento, ele se torna você. O alimento vira gente. O alimento se torna você. É uma coisa linda, não é? É uma coisa sagrada, é uma coisa assim
é um milagre. É um milagre isso acontecer. Então comer não é uma coisa simples para essas culturas como é para nós. Chega ali e arranca um salgado, come dentro do ônibus, né? Não, isso não pode ser assim. Nessa época aqui, muito menos. Então Jesus está fazendo uma coisa que é sagrada, uma coisa que para ele é caríssima, no meio de pessoas totalmente pecadoras, né? Segundo os fariseus, pecadores, pessoas que, né, não valem a pena. Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude. Na semana que vem, na terça-feira, não sei, talvez a gente continue esse texto aqui no domingo, vamos ver. Porque nós precisamos de libertação nesse sentido. Nós precisamos entender o ministério de Jesus Cristo e agirmos da mesma maneira, porque nós fomos enviados também da mesma maneira. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, ótimo resto de semana. Irmãos, continuando a história de Davi, consequência das mentiras de Davi, nós vamos falar no domingo agora. Davi mentiu um bocado, não foi? Você viu do domingo passado, de manhã? Se não viu, veja. E agora a gente vai ver as consequências dessa mentira. Domingo, a partir das 9 da manhã, é nóis. Oremos. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. Senhor, não permita que nós fiquemos com essa carapaça, com essa coisa em nós, com essa vestimenta velha, mas que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa nos trabalhar, o Senhor possa nos guiar, para que possamos verdadeiramente, Pai, abrirmos mão de tudo, em nome da Tua palavra, em nome de cumprirmos o propósito do Senhor nas nossas vidas. Pai, estamos entregues a Ti, abre a nossa mente, visita, Senhor, cada doente agora, cada pessoa, Pai, que está carente psicologicamente, fisicamente, em nome de Jesus, mostre-se forte, transforme essas pessoas, que essas pessoas possam sentir verdadeiramente o toque do Senhor, que essas pessoas sejam curadas, que essas pessoas encontrem amigos, que elas encontrem amigos que as levem à Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, ótima noite e até domingo de manhã. Com Deus, abraço.